mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você nessa segunda-feira. Estou falando aqui de Criciúma, Santa Catarina. Que alegria de ter como companhia nesta manhã. Bom, hoje, gente, nós vamos dar continuidade ao ensino de Efésios, onde a gente está ainda no capítulo 2. Hoje a gente vai falar lá do 11 ao 18. Se você puder pegar aí a sua caneta, seu caderninho, a palavra de Deus, bora anotar tudo aquilo que o Senhor falar ao teu coração. E lembre-se o que a gente sempre fala para vocês, não deixem passar batido, leiam, estudem, aprendam antes de mesmo de ouvir o áudio que a gente fala aqui com vocês. Então vamos lá, eu vou estar indo na NVT a partir do versículo 11 do capítulo 2. Vamos me acompanhar aí? Não esqueçam que vocês gentios eram chamados incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu os judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Uau! Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aqueles que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Aleluia! Até aqui, uau, gente, é muito forte. Paulo, ele é muito direto. Eu vejo ele falando assim, olha, prestem atenção. Vocês viviam longe, prestem atenção, olha o que está acontecendo com vocês. A gente vai aprender, gente, que nós éramos, onde nós estávamos, sem Deus. Nós estávamos perdidos, sem aliança, um povo sem destino, sem rumo. Paulo lembra que o povo de Efésios, olha, se liguem. Vocês têm que pôr a mão na consciência e entender, olha o que Deus fez com vocês através da morte de Cristo na cruz. Olha o privilégio que vocês têm, isso é um presente. Ele exorta o povo lembrando a eles de onde eles vieram. É como se Deus estivesse dizendo para nós nesta manhã, olha, lembrem-se de onde vocês vieram. Valorizem o presente que é ser encontrado por Cristo, que é ter uma vida nova. Até pouco tempo atrás vocês nem faziam ideia do que era isso. E vocês estão fingindo aí costume e não estão valorizando aquilo que vocês têm. Senhor, nesta manhã, nos chama a atenção para que a gente perceba quão precioso é ser encontrado por Ele, ser convidado a fazer parte da família de Cristo. Isso é um presente que não tem tamanho. Que o nosso coração seja grato, Pai, nesta manhã, porque Tu nos encontraste, porque Tu nos colocaste o selo do Espírito Santo, porque Tu nos deste um novo nome, porque Tu nos chama de filho. Aleluia! Como Deus é bom!
No versículo 12, ele fala, olha, vocês eram chamados de povos sem alianças. Os judeus faziam chacota deles, chamavam eles de incircuncisos. Embora, gente, isso aí era só um ritual exterior, como a gente leu antes, né? Mas mesmo assim os judeus se achavam superiores aos gentios. E os gentios, lembrando aqui, somos nós, tá? Eu fico aqui imaginando um povo sem nação. Povos que a gente tem visto hoje, nos nossos dias de hoje, povos que têm os seus países saqueados, destruídos, e muitos têm vindo até para nossa própria nação, Brasil, encontrando aqui um refúgio, né? Eles estão vindo como refugiados mesmo, porque tem que sair da sua nação, da sua terra natal. Então eu já fico imaginando, assim, fazendo uma semelhança, uma comparação, para poder a gente entender aqui, fazendo uma analogia, né? Uma nação sem povo, aliás, um povo sem nação, andando, peregrino, de um lado para o outro. Nós éramos esse povo, gente. Antes do Senhor nos encontrar, nós éramos esse povo, sem rumo, cansados da religião que oprimia, desesperançosos. Não tínhamos um lugar para voltar e descansar nossa cabeça. Um povo sem pátria, um povo sem alegria. Sabe, tem um salmo que fala, né? Pediram para me cantar canções de Sião, mas como que eu posso cantar se eu estou longe? Nós éramos um povo e não tínhamos um sentido na vida. Um povo errante. Um povo que caminhava sem rumo. Mas o Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele nos encontrou e nos deu uma nova vida. E Ele está nos dizendo, vocês têm uma nova chance, prestem atenção em mim, eu morri por vocês. A nossa sociedade hoje tem tanta intriga, tanta divisão, e tudo isso acontece para quem está morto espiritualmente. Então, de repente, hoje, é para a gente pôr a mão na nossa consciência, como é que nós estamos? Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está a nossa comunhão com Deus? Nós estamos metidos em intrigas, em divisões, em contendas? Ou nós somos um povo que tem uma nação cujo Deus é o Senhor, o Deus da paz? Lembre-se, nós éramos sim um povo sem esperança alguma antes de Ele nos encontrar. Assim como aquele povo lá em Efésios. Nós éramos idênticos. E Paulo ali fala assim, olha, eu fico pensando que de repente se alguém olhasse para aquele povo, naquela situação toda, um povo sem alegria, um povo que corria atrás do vento. Muitas vezes hoje, nós somos o povo escolhido, o povo encontrado por Ele e estamos desperdiçando a nossa vida, nos afastando do propósito dEle, saindo de perto daquilo que Ele tem para nós, não desfrutando dos sonhos de Deus, causando muitas vezes intrigas e inimizades. Por não ouvir a voz de Deus, estamos desligados espiritualmente muitas vezes. Muitas vezes a gente acha que tem Ele, mas estamos, longe dele. Nesta manhã, uma manhã de conserto, o Senhor vem aqui para nos dizer, dá tempo, se arrependa. Eu te escolhi, mas se humilhe. Seja parecido comigo, filho. Carregue aquilo que eu falei para você carregar. Não faça aquilo que não é para você fazer. Nós temos um privilégio de sermos escolhidos por Deus através de Cristo. Sim, a morte dele, que verteu seu sangue lá naquela cruz, nos deu vida. E de um povo excluído sem nação, fomos escolhidos como povo eleito dele, para a honra e glória dele. Aleluia. No versículo 15, 16, Deus dessa maneira derrubou o muro da inimizade.
promovendo a unidade desses dois povos, judeus e gentios, eliminando a inimizade e criando uma só humanidade, chamada Igreja. Aleluia! Ele removeu os pormenores. Sabe aquelas coisinhas que eram colocadas nos rodapés das leis, que na realidade mais atrapalhava do que ajudava, mais fazia efeito ruim do que efeito bom? Ele removeu isso. E a boa notícia, ele começou de novo e nos chamou para caminhar junto com ele. Ele começou conosco juntos. Aleluia! Ele uniu esses dois povos e criou uma igreja só. Ele nos deu a chance de nos unirmos e de trabalhar com ele, juntinho dele, em seu reino. Aleluia! Nos versículos 17 e 18 fala assim: tudo o que Cristo fez naquela cruz do Calvário foi para o bem da humanidade. Ele nos uniu como um só povo eleito por Ele. Ele nos reconciliou com Ele. Ele nos reconciliou, sim, porque nós éramos pecadores. E Ele remiu os nossos pecados naquela cruz. Anunciando o Evangelho aos judeus e aos não-judeus. E através de Cristo, Deus Pai nos deu acesso total ao Espírito Santo. E temos total acesso ao Pai. Não precisamos mais de intermediários para nos achegarmos a Ele. O que nos impede de sermos maus não é a nossa bondade, e jamais será, né, gente? O que nos impede de agirmos com maldade é o Espírito Santo em nós e através de nós. Jesus criou com sua morte uma nova humanidade da qual fizemos parte. E essa humanidade se chama igreja. Igreja que carrega algo tão precioso e muitas vezes não valoriza. Muitas vezes se perde no meio do caminho. O Senhor está nos chamando, nos dando uma sacudida nessa manhã. Ele é a nossa paz, que nos conecta com a humanidade. A barreira intransponível que tinha lá antigamente foi rompida naquela cruz. Rasgou-se o véu. Naquela época, quem entrava num templo para adorar a Deus tinha que ser um sacerdote. Se Deus escolhia um sacerdote, ele era um homem levantado por Deus e esse homem então tinha acesso para entrar no templo. Eles não permitiam um gentil entrar no templo para adorar o Senhor. Então como é que ele ia adorar a Deus se ele não podia entrar no templo? Eles não tinham como adorar. E Jesus veio e cancela tudo isso. Eu já vejo o véu se rasgando e nós temos hoje livre acesso a tudo isso. De repente você dizia assim: mas eu sou cheio de defeito. Talvez você pense: como é que eu vou adorar Deus? Deus te aceita e me aceita do jeitinho que eu sou. Mas à medida que nós caminhamos com Ele, o caráter dele é transferido para nós e nós ficamos cada vez mais parecidos com Ele, sendo transformados por Ele, caminhando com o Espírito Santo e tendo livre acesso ao Senhor. Todos os dias nós precisamos descer na casa do oleiro, todos os dias nós precisamos nos limpar, todos os dias nós precisamos estar perto do Senhor, porque todo dia o nosso coração mau se corrompe e peca de alguma maneira. Então nós não podemos esperar estar prontos para adorar a Deus. Nós precisamos nos arrepender, pedir a misericórdia do Senhor, nos humilhar na presença dEle e dizer: Senhor, eis-nos aqui. Faz segundo a tua vontade, o teu querer, o teu propósito na minha vida. E que a gente possa aprender que cristão só pode ter inimizade com o diabo e com o pecado. E com mais ninguém. E lembrando sempre
que a nossa paz não é um sentimento ou um estado de espírito, não está em nenhuma pessoa. A nossa paz se chama Jesus. Nenhum ser humano é capaz de nos dar paz. Quem nos dá paz é Jesus, porque Ele é a nossa paz. Ele, está nele a paz que nós precisamos. E não foi por meio de nenhum homem, nem do templo, nem de sacerdotes, mas por meio do Espírito Santo, que todos nós, judeus, brasileiros, gentios, americanos, temos hoje livre acesso ao Pai, total acesso ao Pai, através do Espírito Santo. Então, que nós possamos entender, que eu creio que naquela época o povo de Éfeso entendeu. Nós precisamos e somos totalmente dependentes de Deus. E entendemos que Jesus é a nossa paz. E entendemos que é o Espírito Santo em nós que nos faz mais parecido com Cristo. Amém? Deus te abençoe.